hoje eu quero falar com vocês sobre o poder de ser testemunha, não apenas contar o testemunho depois que todas as coisas acontecem. É contar o seu testemunho antes do milagre acontecer. Porque o testemunho, ele é gerado não só depois que a gente recebe. O testemunho, ele é gerado enquanto a gente espera. Existem vários milagres silenciosos na espera que nós precisamos testemunhá-los. Hoje, eu quase não ouço falar mais isso. Mas antigamente, eu sou dessa parte do antigamente, né? Graças a Deus, privilégio de ter vivido antigamente, estar aqui hoje com vocês, é uma honra. A pessoa, quando acontecia um milagre muito grande, ela fazia um culto de gratidão. Se passasse na faculdade, culto de gratidão. Se comprasse uma casa, culto de gratidão na casa para se alegrar com os irmãos pela conquista, pelo milagre. Então, o que acontece? Nós, às vezes, nos calamos com o milagre da espera. E aí você fala, não, quando eu passar na OAB, eu vou dar o testemunho. Tem pessoas que falaram que ia dar o testemunho, até hoje não deram. É aquilo que eu falei para vocês. Tem pessoas que falam assim, Senhor, se o Senhor curar meu filho, eu vou lá na igreja dar o testemunho. E aí, a pessoa nunca nem dá esse testemunho, porque acaba aqui normalizando esse milagre no dia a dia, né? Quantas vezes eu mesma já falei, se isso acontecer na minha vida, eu vou dar o testemunho. E a gente acaba que não dá o testemunho. E eu queria dizer para você que nós somos testemunha de Cristo. Nós somos testemunha, nós temos testemunho para contar todos os dias. E testemunho é o quê? Para falar, para contar. E existe testemunho para você dar enquanto você espera. A espera é o lugar de pequenos milagres silenciosos. Paulo, ele usa a gratidão como um posicionamento de fé. Lá em Tessalonicenses 5,18, ele estava acorrentado a um soldado. Ele estava acorrentado a um soldado em Roma, sem saber se ele ia sair vivo dali. Com fome, com frio, com saudade de casa. Ele disse, Tessalonicenses 5,18, alegrai-vos. Ele disse, em tudo dai graças. Calma, o alegrai-vos vai chegar. Ele disse, em tudo dai graças. Dar graças não pelo fato da prisão em si, mas se alegrar em Deus. Crendo que Deus está sabendo tudo o que está acontecendo e Deus está trabalhando, Deus está agindo no bem. Então, enquanto Paulo estava acorrentado a um soldado romano, ele disse, em tudo dai graças. Ele não estava na plenitude da sua liberdade, fora das correntes, mas estava na plenitude da sua liberdade em sua mente e em seu coração. A sua mente e o seu coração estavam guardados por Deus, com uma paz que o mundo não entende, que as pessoas não entendem. Coisa maluca, né? O cara está acorrentado a um soldado romano e fala, em tudo dai graças. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. E se você for abrir em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ali ele está novamente na mesma prisão, acorrentado. Ele diz, alegrai-vos, agora é a hora do alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegra não é só uma vez não, você pode alegrar 2 vezes, pode alegrar sempre. No Senhor, não nas correntes, mas no Senhor. Ele está guardando sua mente, ele está guardando seu coração, ele está fazendo, ele está trabalhando. Não. Paulo, em nenhuma das 2 vezes que ele disse sobre ser grato e sobre se alegrar, ele estava num resort, desfrutando ali do resultado dos milagres. Não, ele estava no processo do milagre. E aí, se você for ver o capítulo 4, depois o versículo 6 a 8, ele fala assim, não andeis ansiosos,
paz de Deus vai guardar a mente de vocês e o coração de vocês. Porque a cabeça não para, né? Quando a gente está na espera do milagre, na espera da libertação, na espera da conquista, a nossa mente enche de pensamentos repetitivos de que não vai dar certo, de que é só com você que acontecem essas coisas, de que você é a pessoa que mais sofre na sua família, no mundo. As coisas que têm acontecido com você não acontecem com ninguém. Você deveria estar em outro lugar, não aí nesse lugar que você está. E Paulo fala assim, aquieta, não fica ansioso. Deus vai guardar a sua mente de ficar te adoecendo, vai guardar seu coração, vai guardar as emoções. Paulo tinha a mente e o coração protegidos, guardados, por isso ele podia dizer, olha, a minha situação, vocês estão vendo, não tem nenhuma chance de eu sair dessa situação nesse momento, mas eu vou me alegrar no Senhor. Às vezes a gente fala, não, eu graças a Deus, eu era difícil, mas agora eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço a Deus por todas as coisas que eu tenho. Eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelos meus filhos, pelo meu trabalho. E isso é certo, e realmente precisamos ser gratos por todas as coisas que nós temos. Mas Abacuque nos ensina que nós podemos ser gratos, podemos nos alegrar no Senhor, não só pelo que nós temos, mas ainda que não tenhamos. Ainda que nós não tenhamos ainda chegado, ainda que o milagre ainda não aconteceu, existe um milagre dentro de mim que guarda a minha mente, que guarda o meu coração, que é a paz de Deus. Abacuque, capítulo 3, de 17 a 18, ali ele fala várias coisas que podem faltar na vida dele. Ele fala assim, ó, ainda que a figueira não floresça, ele vai dizendo ali, ó, ainda que a figueira não floresça, que não haja animais nos currais, ele vai falando ainda que eu não tenha isso, ainda que eu não tenha aquilo, eu me alegrarei no Senhor. Então não basta você ser grato pelas coisas que você tem, isso é maravilhoso, parabéns para você. Mas você, além de agradecer, de ser grato por todas as coisas que você tem, você precisa ser grato e se alegrar no Senhor, ainda que você ainda não tenha chegado, ainda que você não tenha conquistado. E no mesmo capítulo de Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo fala assim, ninguém nasce sabendo estar contente, ninguém nasce sabendo se alegrar no Senhor. É um aprendizado. Então, às vezes a gente vai falar, eu sou miserável mesmo, eu não dou conta de alegrar ainda que eu não tenha conseguido as coisas. Tá difícil de agradecer as coisas que eu tenho, que eu tô achando que tá faltando tanta coisa. Tá difícil de eu ser grato por isso, por aquilo, meu trabalho tá difícil, meu chefe é isso, é aquilo, meu marido é isso e aquilo, minha esposa é isso e aquilo, olha o que meus filhos estão. Tá difícil de agradecer, viu? De ser grato. Você ainda quer, Fernanda, que eu agradeça pelo que eu não tenha, que eu não tenho, que eu ainda não recebi? Se Abacuque disse que ele conseguia se alegrar no Senhor, ainda que não tivesse, ainda que faltasse, é porque é possível você ter um posicionamento de fé, ainda que. Se Paulo diz, acorrentado a um soldado de Roma, em tudo dai graças, é porque existe a possibilidade, é possível de você estar preso a situações que você ainda não pode sair delas, onde você está extremamente vulnerável. Existe a possibilidade de um posicionamento em fé, de você ser grato por todas as coisas, mesmo que, ainda que não aconteceu, ainda que não é possível. Porque existe ali milagres silenciosos que você às vezes não está percebendo, porque você está esperando, está com os olhos no grande milagre. No grande impossível. Existem coisas possíveis que Deus está realizando na sua espera que você não consegue ver. Você não consegue perceber. Porque os seus olhos estão esperando o grande acontecimento.
Às vezes a gente tem essa sensação mesmo. Talvez você não esteja esperando nada espetacular assim, você não está orando por um milagre, por uma doença. Às vezes você está até num momento assim que você não tem nada grave. Mas no fundo você sente que algo grande vai acontecer na sua vida. Algo espetacular e você fica esperando que essa coisa maravilhosa aconteça com a sua vida. E você não consegue perceber os milagres silenciosos, não consegue ser grato. E a gratidão, ela é aprendida. O contentamento, ele é aprendido. Abacuque, todo o que ele viveu, levou ele até aquele momento ele estava no momento de um conflito político e religioso, ali onde ele olhava, ele não conseguia ver saída, mas ele aprendeu a olhar para aquelas situações e entender que existiam milagres que sustentava o coração dele naquela tempestade, naquele momento conflituoso, naquele momento difícil para a nação, difícil para ele, para a casa dele. Ele aprendeu a se contentar em Deus. E ele confessou e ele declarou isso, ainda que eu não consiga, ainda que eu não tenha, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor. Então, o que eu gostaria hoje de conversar com você é que às vezes você está esperando acontecer o milagre que você tanto ora para ser testemunha, para testemunhar. E hoje, o entendimento que eu tive ao olhar para a vida de Abraão, de Paulo, de Abacuque, porque Abraão, eu não falei sobre Abraão, vou falar agora, Abraão carregou o testemunho antes dele acontecer. Foram 25 anos de espera de Isaac. Quantas coisas aconteceram na vida de Abraão, quantas coisas ele viveu, quantas coisas ele superou, quantas coisas e ele testemunhou à espera. Muitos testemunhos nessa espera, aconteceram grandes coisas, aconteceram coisas difíceis, mas aconteceram coisas maravilhosas nessa espera. E mesmo nas coisas difíceis, Abraão não desistiu de crer. Abraão creu contra tudo aquilo que era esperado dele, que as pessoas esperavam, que a sociedade, a cultura ali da época esperava que acontecesse. Ele creu contra todas essas coisas, ele se manteve fiel à promessa, a crer na promessa que Deus tinha dado para ele. E ele carregou esse testemunho antes de ter o testemunho na mão. Antes de receber Isaac no colo, ele já era testemunha da espera. Então hoje, eu queria dizer para você que tem um poder acontecendo agora, enquanto você espera. Existe um testemunho para você entregar para as pessoas na espera. E esse testemunho é a fé que sustenta e que protege a sua mente e o seu coração. Porque é o testemunho de um coração que não anda ansioso, que não anda desesperado, que não anda aflito. É um coração que tem a paz de Deus guardando a mente e o coração. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei estar acorrentado ao soldado romano. Sei estar acorrentado junto com meu amigo Silas. E Paulo chega a dizer, tem um momento da prisão que Paulo chega a dizer assim, olha, foi necessário que eu estivesse preso, porque o evangelho, ele cresceu de uma forma bombástica, extraordinária. Tem um momento que ele chega e ele fala, olha, foi necessário a minha prisão, porque enquanto eu estava preso, o evangelho explodiu. Nós tivemos a oportunidade de pregar ainda mais o evangelho. Paulo e Silas, eles estavam presos e eles começaram a cantar, começaram a adorar. E não era baixo, era alto, porque todos da prisão falam que todos estavam ouvindo a adoração deles. E quando vem o terremoto, que soltam as correntes, as cadeias, que a prisão se abre, e o carcereiro chega desesperado, vão me matar, porque todo mundo fugiu. Paulo fala, todos estamos aqui. A impressão que eu tenho, eu não estava lá na época, mas porque não ficou só Paulo e Silas ali.
Ficaram todos, ninguém fugiu. Eu acredito que ali estava uma igreja inteira convertida. Todos tinham aceitado Jesus. Porque fala que nenhum fugiu, todos ficaram. Porque Paulo testemunhou na espera, Paulo e Silas. Então há um testemunho na sua espera que vai ajudar seu irmão, que vai ser âncora, que vai tirar alguém do cárcere, das suas prisões de alma, das suas enfermidades na alma. Então, testemunhe na espera. Confesse as coisas, declare as coisas enquanto você espera. Sabe, às vezes eu fico um pouco triste quando eu vejo pessoas que se dizem Igreja de Cristo, vai para as redes sociais e às vezes vão para as redes sociais só para mostrar as coisas ruins que acontecem. Você vê o story, você vai lá no story, a pessoa só mostra o que tá ruim. Mostra ali no hospital, não tem problema mostrar que tá no hospital, mas depois mostra que saiu. Ou então mostra que tá lá no hospital e posta uma frase assim, Deus tá cuidando, Deus tá no controle. Tá difícil, mas eu vou sair, sabe? Não tem problema, o carro deu ruim. Meu carro esses tempos estragou, precisou ser guinchado. Eu postei, mas eu postei uma música de louvor, de vitória, um versículo. Nós temos que ter uma maturidade na nossa fé, de saber que nós somos testemunha de Cristo. Não só testemunha quando o grande milagre acontece, quando acontecem os perrengues, eu sou testemunha de que eu tô no vale, mas tem milagre acontecendo. Às vezes milagres muito sutis, mas que me mantêm de pé, que guarda minha mente, que guarda meu coração. Você quer ir para as redes sociais, postar os perrengues? Tem o perrengue chique e o perrengue do crente, não é? A vida do crente não é um morango. Mas que seja algo, pode postar a realidade da sua vida se você quiser, mas poste coisas que dê esperança. Porque nós que somos Igreja de Cristo, nós temos uma perspectiva diante do caos, diante do vale, diferente do mundo. Chega alguém pra você e vai falar sobre política, o negócio tá ruim, o negócio tá feio. Você pega e concorda. Você pega e fala, é mesmo, mas o negócio tá ruim, mas o negócio tá difícil. E a Bíblia fala que vai piorar. Você, como Igreja de Cristo, seja testemunha no caos. Fala assim, olha, onde abundou o pecado, a graça superabunda. Fala assim, olha, nós não dependemos da política, nós dependemos o nosso socorro. Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. A política tá difícil e pode piorar, mas nós vamos ter estratégia, caminho no deserto. Porque ele tá fazendo o caminho no deserto. Mas o mundo tá difícil, criar filho tá difícil demais. Aí vai o crente e fala, é mesmo, não sei como é que nós vamos dar conta. Tem um caminho nesse deserto feito pelo Senhor que vai à frente. E você é a melhor mãe que seus filhos poderiam ter. Você é o melhor pai que seus filhos poderiam ter. Sabe? Testemunhe na espera. Você pode ser grato por todas as coisas que você tem, mas você precisa ser gratos não só pelo que. Seja grato ainda que também. Mas ser grato também é tornar isso público. Porque ser testemunha é tornar público o nosso contentamento, a nossa gratidão na espera. E as pessoas vão ver, meu Deus, eu estava tão desesperado, mas quando eu vi a postagem da Catinha lá no Stories, ela também passou por algo difícil, mas ela declarou que Deus era o socorro dela e que ela ia sair daquela situação. Vou fazer a mesma coisa. Porque o mundo, a Bíblia diz, tem um versículo que fala assim, que o mundo, a criação, aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. E aí, filho de Deus, vamos manifestar? Vamos revelar o dono da nossa vida, que controla todas as coisas e que tem paz para quietar o nosso coração ansioso e aflito, para guardar a nossa mente e o nosso coração. Tem um poder extraordinário na espera. E tem milagre acontecendo. Sutil, silencioso, mas está acontecendo. Porque Deus está trabalhando no bem. Então, seja
um portador da esperança. Seja testemunha dessa sua espera e aprenda o contentamento que Paulo e Abacuque nos ensinam nesses textos. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, obrigada porque podemos não ter nenhuma razão, nenhum motivo aparente para ser grato. Mas o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, nos ensina a bênção do contentamento, a bênção que existe na espera, a beleza que existe na espera. Ainda que não tenhamos, ainda que não cheguemos, ainda que não recebamos, nós nos alegraremos do Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o nosso socorro e nós cremos no Senhor. E o Senhor tem o poder de fazer céu e terra, então não existe nada que o Senhor não possa fazer. Até sobre a morte, o Senhor tem esse poder, porque o Senhor ressuscita dos mortos. Então o Senhor, não existe nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem largura, pode nos afastar, pode nos distanciar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador e Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo nos dá, a autoridade que Ele nos dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda a enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.